Fracasso de 1950 esquecido, o Brasil se prepara para disputar um novo Mundial. 1954, na Suíça. E não estava reservado para o Brasil uma melhor figura. O time era bom, o elenco de valores muito bom, técnico de capacidade, mas o Brasil não chegou ao título. E nós vamos contar a história do Mundial de 1954 com Julinho Botelho. Júlio Botelho, que foi um grande astro da seleção nacional, jogou na Portuguesa, no Palmeiras e na Fiorentina. E a primeira pergunta é do Paulo de Aquino. 5-0 de início contra o México e logo depois um empate de 1 gol contra a Iugoslávia. O time brasileiro, sob a batuta de Zezé Moreira, parecia que deslanchava bem neste campeonato. Mas quem pode dizer melhor do que nós, que aqui ficamos e olhamos e assistimos, era quem estava lá jogando. O Julinho, que entrou firme nesse time e que pode dizer para os senhores como é que era o comportamento de Zezé Moreira com os jogadores, se o relacionamento era bom, porque depois os senhores virão que no final há uma arte entre aspas, do nosso treinador no jogo contra a Hungria. Não, sempre se deu bem o jogador e o Zezé, que aliás havia sempre o diálogo entre nós e o Zezé Moreira. Você bem disse, nós tivemos a esperança de chegarmos à final na Copa de 54, estreamos contra o México e ganhamos de 5-0. Mas não era naquele tempo a organização que teve depois de 58 para frente, porque eu me recordo que na segunda partida contra a Iugoslávia, nós jogamos os 90 minutos regulamentares, empatou 1-1, depois houve 30 minutos de prorrogação e terminou novamente empatado. E no intervalo da partida para a prorrogação, os nossos dirigentes não sabiam que com o empate nós nos classificaríamos. Então os iugoslavos falavam na língua deles para nós ter calma, para não correr muito, que o empate classificaria os dois. Mas nós queríamos saber de ganhar um jogo. E quase que os iugoslavos faziam o segundo gol, e era só um pouquinho de atenção no regulamento e nós teríamos feito uma partida normal, sem o desgaste físico que houve naquela partida. Há coisas muito importantes no Mundial de 1954. Uma destas coisas foi a presença do futebol húngaro, que já aparecia para o mundo com um destaque incrível, com Puskás, Kocsis, Idigut, Csibor, enfim, um time que goleava a todos. E quis o destino que a seleção da Hungria caísse no grupo da Coreia, da Turquia e da Alemanha. Turquia e Coreia que apareciam no Mundial pela primeira vez. A Hungria fez 9-0 na Coreia e fez 8-3 na Alemanha. Mas é importante salientar que a Alemanha colocou para este jogo a sua equipe de reservas, porque sabia que para se classificar precisava ganhar da Turquia. Jogou contra a Turquia e ganhou por 7-2. Pergunta de João Zanforlin. 1954, na Suíça, o comando também foi carioca. E há pouco tempo, em 1974, o Brasil foi surpreendido pelo futebol rotativo da Holanda. Naquela oportunidade, o técnico Zagallo declarava que não conhecia o futebol da Holanda e por isso que o Brasil tinha perdido pela contagem de 2-0, ou antes do jogo, que não dava mais para pensar, para modificar o esquema e tentar um melhor resultado. Em 1954, o melhor futebol foi o da Hungria e, coincidentemente, também não ganhou a Copa do Mundo de 54. Julinho, o futebol do Brasil, em 1954, também foi surpreendido pelo futebol moderno daquela época que apresentava a Hungria também? Absolutamente. Nós iniciamos o campeonato mundial e nós automaticamente tinha que ver a Hungria jogar. Me recordo, nós assistimos a Hungria e a Alemanha nos 8-3. Era, sem dúvida alguma, era um time fora de série, mas teve momentos da partida com o Brasil que ficou equilibrado. Eu me recordo que 3-2, nós tivemos chance de empatar, igualar o marcador, e também, segundos após o Brasil fez fazer o segundo gol, houve uma penalidade que o juiz não deu a nosso favor. Depois, o quarto gol da Hungria, o Budaj,
que era o ponteiro uruguaio, o ponteiro da Hungria, estava fora de campo. Entrou sem autorização do juiz, cruzou e o Cox fez o 4º gol. Quer dizer, ele, sem dúvida alguma, era a melhor equipe, em conjunto. Mas não, o Brasil não se apavorou, dizendo que a Hungria era tão superior ao Brasil. Houve momentos da partida equilibradíssimo e que o Brasil, se talvez não fosse um pouquinho da responsabilidade de alguns jogadores da nossa defesa, nós teríamos ganho o jogo da Hungria. Nesta série, nós também falamos seguidamente dos patrocinadores do certame e dos campeões. A Itália, que fracassou em 50, voltou a fracassar em 1954. E justamente contra os donos da festa, os suíços, que não têm um futebol de grande destaque. A Itália figurou no grupo da Suíça com a Bélgica e a Inglaterra. Jogaram Suíça e Itália. A Suíça ganhou de 2-1 e depois houve uma necessidade de um novo jogo. E a Suíça ganhou de 4-1 da Itália. Foi o grande registro, e aí os senhores veem este jogo, veem os festejos da torcida helvética, que comemorava a participação boa da Suíça, que passava à frente, numa presença surpreendente. Aí está o placar final, Suíça 4, Itália 1. A pergunta é de Luiz Noriega. Ô, Julinho, você acha que o Brasil chegou à Suíça para disputar esse campeonato mundial de 54 meio complexado? E eu pergunto, a razão da pergunta é a seguinte. O fato... Este agora é o jogo Áustria e Alemanha Ocidental. Ilustração da época para que o telespectador reviva conosco os acontecimentos do Mundial. Mas a razão da pergunta, Julinho, é o fato do Brasil ter perdido em casa para o Uruguai o Mundial de 50. Os uruguaios presentes à Copa de 54, a Hungria dando de goleada em todo mundo e mostrando um futebol efetivamente maravilhoso. Vocês foram alvo, assim, de provocações dos torcedores ou de alguns jogadores uruguaios e de outros países? Absolutamente. Eu acho que não teve reflexo nenhum a perda do Campeonato Mundial de 50, porque o Brasil já em 52, no Chile, recuperava a hegemonia do futebol sul-americano, ganhando o Pan-Americano em Vigo. Então, ganhamos as eliminatórias de 54, não havia complexo nenhum daquela derrota que o Brasil houve em 50. Esse jogo Alemanha e Áustria que nós mostramos terminou com a Alemanha ganhando por 6-1, reabilitando-se amplamente então daquele insucesso no primeiro grupo, quando perdeu para a Hungria por 8-3. E nós mostramos rapidamente o Sepp Herberg, que foi o técnico da seleção da Alemanha, vistoriando o gramado antes de um jogo importante para a seleção da Alemanha. Os alemães surpreenderam, indubitavelmente, surpreenderam com um futebol muito rápido. E dizem até que na final, entre Alemanha e Hungria, nós tivemos um comportamento estranho dos alemães, já que, passados 2 meses, alguns dos jogadores alemães foram internados com icterícia, o que seria hoje chamado de um doping. Estes são lances da partida final entre a Alemanha, campeã do mundo, e Hungria. Notem bem o gol alemão que dá o título à Alemanha, surpreendendo o mundo, já que os húngaros começaram, inclusive, ganhando este jogo por 2-0. Este é Fritz Walter recebendo instruções do Sepp Herberg. São momentos históricos dos campeonatos mundiais de futebol que estamos mostrando para os telespectadores da TV2 Cultura. José Carlos Cicarelli. Julinho, o que está chamando muita atenção atualmente, e principalmente nessa época aí de chegada de campeonatos mundiais, é a questão de arbitragem. Eu gostaria que você traçasse um paralelo, porque inclusive outro dia, quando o Brasil jogou em Wembley contra a seleção da Inglaterra, falou-se muito da arbitragem naquela partida, dizendo que agora está se adotando uma nova maneira de apitar. Inclusive, alguns jogadores da seleção brasileira foram punidos com faltas e chegaram a reclamar, entendendo que estavam praticando apenas jogadas normais. Caso específico do lateral direito Zé Maria, que com seus carrinhos costumeiros foi punido naquela oportunidade, inclusive com cartão amarelo. Toninho Cerezo, com empurrões com os braços e com os cotovelos, também sendo punido na oportunidade. E você, que era um jogador que na época utilizava bastante o físico para jogar, tentando romper contra as defesas adversárias, eu gostaria que você dissesse alguma coisa e sobre o que nós poderemos encontrar no próximo Campeonato Mundial com respeito à arbitragem, e se mudou muito a coisa em relação àquela que era praticada no seu tempo.
Quase não mudou nada, não. O árbitro, principalmente europeu, ele no corpo a corpo ele não apita falta, não. Ele apita quando tira os braços fora do corpo, que automaticamente é falta, como aconteceu nessa última partida Brasil e Inglaterra, no qual o Zé Maria e o Cerezo usaram muito dos braços para conter os jogadores. Eu acho que nós não devemos nos preocupar muito com o juiz, nós devemos jogar futebol. Carlinhos, falta? Às vezes a intenção do levantamento de uma perna pode ser considerada uma falta, sim. Quer dizer, então eu julgo que as arbitragens de 54, de 50 e agora são ao mesmo nível. Não há problema nenhum. De passagem, nós falamos aí de Brasil e Hungria. Para o Brasil, foi o maior acontecimento do Mundial de 1954. Um jogo que provocou invasão de campo, provocou uma briga de vestiários, provocou, enfim, muitos problemas, porque afinal de contas eram os húngaros, grandes favoritos do Mundial, e os brasileiros. Este é o jogo Brasil 2, Hungria 4, e os senhores veem Julinho Botelho. Paulo de Aquino. Naquela época, apesar da derrota do Brasil em 50, os grandes nomes do futebol brasileiro cogitados para a seleção ainda eram, por exemplo, no setor de ataques, Zizinho, Ademir e Jair. No entanto, Zezé Moreira não fez como Flávio Costa, deixou os três no Brasil e levou gente nova, como Didi e Baltazar, que era suplente em 50, e também já revelando Djalma e Nilton Santos, Julinho Botelho, que tomava o lugar, ou os lugares de Cláudio Cristóvão do Pinho e de Tesourinha. Você acha, Julinho, que naquela época Zezé Moreira levava realmente o melhor que o futebol do Brasil dispunha? Era aquela melhor seleção brasileira? Foi bom você lembrar, Paulo, porque você disse que deixou de lado jogadores como Zizinho, como Ademir, que realmente foram grandes jogadores do futebol brasileiro, e levou a nova geração. Então eu vou recordar um fato. Nós disputamos as eliminatórias de 54 com o Paraguai e com o Chile. Ganhamos as duas. Jogamos com o México, ganhamos, jogamos com a Iugoslávia, empatamos. Depois, vejam bem, eu não estou aqui criticando o Sr. Zezé Moreira, se ele errou, se acertou, só estou comentando o fato, que essa equipe vinha jogando há cerca de uns 2 anos junto. Esse ataque que era eu, o Didi, o Baltazar, o Pinga e o Rodrigues. Infelizmente, naquela partida com a Hungria, para surpresa nossa também, porque como o Baltazar acabou de dizer de 1950, o jogador tem que calar, tem que receber a ordem do técnico e calar. Mas houve uma modificação radical no ataque do Brasil. O ataque do Brasil que jogava eu, o Didi, o Baltazar, o Pinga e o Rodrigues, apareceu na partida contra a Hungria. Eu, Didi, Índio, Humberto e Maurinho. Quer dizer, 3 jogadores da quarta para o domingo. Então, eu acho, na minha opinião... Você acabou de fazer um lindo gol contra a Hungria. O segundo gol do Brasil. Foi o segundo gol. Djalma Santos fez o outro gol de pênalti, enquanto que os húngaros fizeram o seu terceiro gol de pênalti. Então, como eu ia dizendo, acho que refletiu na moral da equipe, principalmente do ataque, porque só ficou 2. Só fiquei eu e o Didi jogando aquela partida, ficando de fora o Baltazar, o Pinga e o Rodrigues, que nós estamos acostumados a jogar. E acabamos de ver o Didi chutando uma bola na trave. Era um bom time esse de 54, apesar de tudo, não é, Julinho? Sem dúvida alguma, e eu acabei de frisar antes de ver esse videotape, que o Brasil teve momentos que podia se igualar à Hungria, e esse gol que o Cox fez agora de cabeça, o Budai estava fora do campo, quer dizer, ele não tinha permissão para entrar, se ele está tomando a massagem de uma pancada que recebeu fora do campo, ele centrou a bola, depois que entrou sem autorização do juiz, e o juiz deu. Quer dizer, eu não vou dizer que o juiz ganhou aquela partida. Ele contribuiu para que talvez os nervosismos chegassem aos jogadores do Brasil. João Zanforni. Apenas de passagem, acrescentando que o inglês inventou o futebol e inventou também o carrinho. E o Zé Maria surpreendeu a todo mundo na Inglaterra porque, como discípulo, ele superou o mestre. E como disse o Julinho, aí a intenção do jogador, se acerta a bola ou acerta o jogador. Mas o Orlando falava que depois da Copa de 1954, 2 meses depois, alguns jogadores da Alemanha foram internados com aquele sintoma, com aquele problema já citado aqui. E o Julinho que esteve lá. E às vezes a gente que está no campo de futebol, e o Paulo de Aquino falou agora
na nossa outra atividade, qual seja de repórter de campo, a gente observa determinados jogadores e pelas reações a gente pode perceber quando o jogador está se utilizando de outras coisas para se superar dentro de campo. Para você, Julinho, que esteve lá vendo pelo menos a decisão e observando em loco tudo aquilo que aconteceu, os jogadores da Alemanha davam realmente a impressão de que estavam dopados naquela partida contra a Hungria? E outra pergunta que eu faço, ao que me parece, pelas suas reações aqui no estúdio, você não gosta de recordar coisas de 1954, porque você estava fazendo um gol belíssimo, fintando todo mundo, e você estava olhando para o Paulo de Aquino. Realmente a gente se entusiasma de ver a jogada, mas eu estava conversando com o Paulo de Aquino e, com respeito à sua pergunta, nós não assistimos a final. Nós viemos antes para o Brasil. Mas eu me recordo de uma entrevista do técnico alemão, que ele dizia, porque ele perdeu da Hungria por 8-3, que não havia problema nenhum, que ele tinha as armas e a tática para ganhar da Hungria, se caísse numa final. E deu certo, porque eu não sei qual foram as táticas, qual foi o uso que eles tiveram, que realmente eles ganharam. E eu quero citar que a Hungria, logo de início, fez 2-0 na Alemanha também. Quer dizer, é a mesma coisa que aconteceu contra o Brasil. Eles fizeram 2-0 e perderam da Alemanha 3-2. Depois de uns 2 ou 3 meses, Fritz Walter, Rahn, o ponta direita, foram realmente internados num hospital para tratamento. Agora, as táticas que houve naquele jogo, eu não posso dizer qual é que foram. O time alemão tinha Turek, Possipal, Kohlmeier, Eckel, Liebrich, May, Hahn, Morlock, Walter, Ottmar Walter, Fritz Walter e Schäfer, e os artilheiros foram Morlock, Hahn 2 para a Alemanha, enquanto que Puskás e Ksibor marcaram para a Hungria. Luiz Noriega. Em toda derrota há sempre um culpado, há sempre um responsável. O Baltazar nos dizia que não considerava e não considera até hoje o Bigode o responsável pela derrocada de 50. Teria havido um culpado, Julinho, pela queda em 54? Não, o culpado, todos aqueles que compuseram a delegação. Se não ganhou, todos somos culpados, não vamos culpar ninguém, porque perdeu uma partida, jogar a culpa em uma determinada pessoa. Eu acho que perderam os que entraram dentro do campo, a comissão técnica. Eu me recordo que também o excesso de responsabilidade em 54 causou um pouquinho de preocupação para os jogadores, que o que me recordo na concentração era Macolan, se não me falha a memória, na sala do café, tinha mais de 5 mil telegramas, tudo exposto lá, vamos jurar, vamos chorar lá embaixo da bandeira, coisa que nós devemos já modificou bastante, porque a pátria, nós amamos a pátria, quem que não ama a sua pátria? Mas o futebol não tem nada a ver, vamos disputar, é uma competição, parecia que é uma guerra, então todo dia ia aquele ritual de hastamento da bandeira, e o seu não era... Não era o Carvalhais, como é, cara? João Carvalhais, que toda manhã, vamos na bandeira, ia levantava a bandeira às 8 horas da manhã, quer dizer, então... era Luiz Vinhais, desculpe, era Luiz Vinhais, desculpe, era Luiz Vinhais. Então tudo isso aí influiu no ânimo dos jogadores, quer dizer, se entraram naquela partida com uma responsabilidade tremenda. Eu acho que também houve esse deslize da nossa chefia. Grosix, Buzanski, Lantus, Bozisk, Laurent e Zacarias, Ksibor, Cox, Idiguti, Puskás e Totti. Este era o time da Hungria, considerado por todos o melhor time do Mundial de 1954. Cicarelli. É muito importante, Julinho, que um jogador daquela época, e outro dia ainda nós falávamos com o Araquém e com o Luizinho a respeito do que eles estavam achando da situação atual do futebol brasileiro. Inclusive, uma posição foi decidida agora na atual excursão, é a sua posição, ponta direita, foi o Tarcísio como titular para a Europa, voltou o Gil e é, no momento, o titular absoluto da ponta direita. Quais são as nossas possibilidades e especificamente nas pontas? Como é que a gente está para o Mundial da Argentina, Julinho? Bom, a nossa possibilidade está sempre quando se inicia o trâmite de uma seleção, nós não acreditamos na nossa seleção. Quando a seleção vai lá e garante as vitórias. Estamos em fase de treinamentos, realmente você disse bem, o Tarcísio foi como titular e foi cortado. Infelizmente para nós, no momento, não há menos grandes pontas, quer dizer, talvez seja cortado o Tarcísio para levar um outro atacante. Infelizmente não temos pontas mesmo. O futebol, não só talvez brasileiro, mas mundial,
Tá duro de encontrar os pontos. Só vi um ponta de jogar cassete agora lá, um tal de Tigre da Inglaterra, que não é o ponta, ele é tudo dentro do campo. Fez realmente uma grande partida. Então, eu acho que o Brasil vai chegar lá e vai ter chance de disputar o título e talvez voltar novamente com o título de campeão mundial. Nós tínhamos tantos pontas que um dia o Maracanã vaiou estrepitosamente Júlio Botelho porque ele entrava no lugar de Garrincha. Era contra a Inglaterra, um amistoso, e Júlio Botelho respondeu no campo. Marcou um gol, passou a bola para o outro e em poucos minutos ele conquistou o aplauso da torcida. É este o homem que ajudou a equipe da TV2 Cultura a contar a história do Mundial de 1954. Daqui a pouco, a alegria de 1958.